Considera que esse foi um erro por parte da esquerda nesse período? Esse atentado? É. Foi. Já que o Costa... Fazer o atentado contra o Costa e Silva ainda se justificava. Era o presidente da República, um presidente ditador. Mas ele não veio, a verdade é essa. Então, o atentado só foi negativo. Eu dou o nome do militante que jogou a bomba, né? Está tudo no meu livro, eu só não tenho de memória. Tá. E eu queria que o senhor falasse um pouco desse comitê central. O senhor teria alguma coisa a falar da reunião do 6º Congresso em dezembro de 67? O senhor não participou? Eu não posso falar porque não estive no Congresso. A direção do PCB não era tudo clandestino. O Congresso foi feito clandestinamente e eu só poderia estar presente, eu não sabia onde era, é claro, se me levassem até lá. E eu era membro do Comitê Central, eu não tinha saído ainda do PCB. Então, apesar da minha dissidência, eles tinham a obrigação de me conduzir ao Congresso, porque eu era membro do Comitê Central. Mas não fizeram isso nem comigo, nem o Mário Alves, nem o Apolônio, obviamente nem o Marighella. O Marighella parece que até já estava expulso do PCB, porque tinha ido a Cuba por conta própria, sem pedir licença, e de Cuba falou pelo rádio de Havana, fazendo críticas ao PCB. Né? Então ele já tinha sido excluído do PCB antes do Congresso. Eu não estive presente ao Congresso, e do Congresso eu fui expulso do PCB, eu e os outros companheiros. Fomos excluídos. A partir daí deixamos de ser membros do PCB. Por esse congresso da OLAS, hein? Esse congresso da OLAS em Cuba foi, vamos dizer, o ponto de partida para a luta armada no pós-64? Foi o quê? O mote? Foi o mote, o ponto de partida. Sim, a Organização Latino-Americana... Solidariedade. Hein? Solidariedade, É claro, Cuba incentivou a luta armada no Brasil, a direção cubana, isso é inegável. Pelo exemplo, já incentivaria, né? O poder foi tomado em Cuba por Fidel Castro em 59, então era um fato recente. Havia uma grande influência dos exemplos de Cuba, do exemplo da China, né? Aí era o PCdoB que sofria maior influência, e das lutas de libertação nacional que se travavam na África contra o colonialismo europeu e no Vietnã. Né? Então havia um clima que incentivava a luta armada, um clima mundial, que hoje não existe. Hoje há lutas armadas em vários lugares, mas não há um clima mundial incitando por esse caminho. Mas naquela época havia, tudo incitava, né, para a luta armada, como o caminho da revolução e que seria viável e obtinha êxitos, porque era o caso de Cuba, os exemplos estavam ali. Né? Mas, no caso de Cuba, Cuba primeiro apostou no Brizola. Não sei como é que houve o contato entre eles, Brizola estava exilado, e Brizola tinha ligação com militares também excluídos das Forças Armadas, sargentos, etc. Isso deu no quê? Na tentativa guerrilheira de Caparaó, aquela concentração de uns 20 ou 30 ex-militares na Serra do Caparaó. Aquilo, como se sabe, fracassou completamente. Eles foram, os que não morreram enfrentando a polícia militar, acabaram presos. Então, depois disso, Cuba desistiu de Brizola, é claro, e Brizola também não teve mais nenhuma iniciativa. E aí, Cuba apostou no Marighella. Marighella tinha ido lá para Cuba, tinha conseguido chegar lá e ele se entendeu com Fidel Castro, efetivamente. Ele se entendeu. Praticamente, Cuba não deve ter fornecido armamentos. Isso é bobagem. Como é que os armamentos cubanos chegariam ao Brasil?
Armamento tinha que ser conseguido aqui mesmo, né? Mas ela deu treinamento a militantes que o Marighella enviava para lá. Isso sim, treinamento guerrilheiro, né? Alguns voltaram ao Brasil, desses guerrilheiros que treinaram por conta do Marighella. Depois houve o pessoal brasileiro que estava treinando em Cuba, deu origem ao MOLIPO, Movimento de Libertação Popular. E eles tentaram voltar ao Brasil, uns 20 mais ou menos voltaram, isso já na fase de 72, por aí, quando o movimento aqui estava em franco descenso. Desses 20, mais ou menos, que conseguiram chegar ao Brasil, segundo contabilidade, 18 foram assassinados. O Hélio Gaspari, no seu último livro, o quarto ainda não é o último, ele está escrevendo o quinto, ele dá uma frase dizendo que o treinador de guerrilha dos brasileiros em Cuba era um agente da CIA. É uma frase solta, ele não põe nenhuma anotação de onde ele tirou. Não dá o nome do agente nem nada. Quer dizer, é uma coisa em que a gente não pode confiar nessa informação assim sem mais nem menos. Mas o fato concreto, né, é que esses brasileiros, depois de treinados, ficavam agrupados em certas casas, ali em Havana e tal, ou em outras cidades, e depois eram instruídos para voltar ao Brasil. Nunca eram presos quando chegavam. Quer dizer, a repressão não sabia onde eles iam chegar. O que a repressão parece que sabia era que eles saíram de Cuba. Alguém denunciava isso. E sabia onde eles iam atuar. Eu conheci dois deles, o Benetazo e o outro agora me escapa o nome. Hein? Crioulo, não? Não, crioulo, não. Bem, depois eu me lembro. Talvez ele também tenha sido citado ali. Mas o fato é que eles iam para alguma região e lá eram identificados e assassinados. Um que voltou, mas em condições muito peculiares, foi o José Dirceu. O Dirceu estava em Cuba e fazia parte do MOLIPO. Um amigo que também estava em Cuba naquela época, e que sobreviveu porque não voltou ao Brasil, a coisa degringolou e não deu tempo para ele voltar ao Brasil, por isso ele está hoje vivo. Ele me disse que em Cuba o Dirceu andava fardado de guerrilheiro. Mas aqui ao Brasil ele voltou, segundo ele mesmo relatou, ele fez um relato muito conhecido. Os cubanos colocaram aqui nos malares dele uns cubos plásticos que dilatavam o rosto. Então ele ficou com o rosto um pouco diferenciado, os olhos meio oblíquos, naturalmente ele também mudou a cabeleira, etc. Então ele voltou ao Brasil e procurou um militante, o José Leonardo, que andava ali pelo Nordeste, mas não o encontrou. Aí ele veio com dinheiro, foi para o norte do Paraná. E ali ele encontrou uma paranaense, o Dirceu é muito conquistador, né? Hoje eu não sei, ele está com 70 anos, mas naquela época é conhecido. E ele se ligou a essa paranaense, né? E teve um filho com ela que ele reconhece, foi candidato a deputado, não conseguiu e tal, mas está vivo aí. Isso foi em 75. Essa senhora, que foi mulher do Dirceu, conta isso, né? Que foi em 75 e eles viveram muito bem até 79, 80, quando veio a anistia. Aí ela notou que o Dirceu se desligou e não estava mais pensando nela. E de fato, o Dirceu saiu do Paraná, veio a anistia, voltou a Cuba, aí tirou os cubos de plástico do rosto, né? Os médicos lá de Cuba que fizeram a operação,
readquiriu o seu próprio rosto, né, como era antes, e voltou ao Brasil. E aí, o resto já se sabe, ele se tornou um dos fundadores do PT e está ativo até hoje. Então ele não usou, ele não usou aprendizado, treinamento em Cuba, né? Não entrou em nenhum movimento armado. Por isso mesmo não foi acusado, não foi processado, não há acusação contra ele a respeito disso. Agora, ele organizou o Congresso de Biúna, um dos organizadores do Congresso da UNE de Biúna. Ele foi preso, ele foi um dos presos no Congresso de Biúna. Isso é fato. E depois ele foi incluído nos 15 primeiros prisioneiros que foram libertados no sequestro do embaixador americano. Tem a fotografia em que ele aparece. Amanhã eu vou estar com um dos 15. Com quem? Um dos 15, o Mário Roberto Galhardo Zaconato, o Chuchu. Como não? Mário Roberto Galhardo Zaconato, que era de Minas, único de Minas. Eu não me lembro do nome dele. E o Gregório pegaram em Recife, né? Sim. E ele foi de Minas até o Pará, e o pessoal ficou esperando lá no aeroporto, né? Para poder ir para o México, né? E assim... um dos caras que vieram, me parece, de Cuba e que entregaram o Câmara Ferreira foi, me parece, o Severino, eu dou o nome dele incompleto, né? Ele foi preso quando vinha de Cuba, lá no Pará, e o Fleury logo foi para lá, o interrogou, naturalmente ameaçou, enfim, e conseguiu fazer dele um agente duplo. A organização do Câmara Ferreira, que era a ALN, a Aliança Libertadora Nacional, do Marighella. Marighella já estava morto, era o Câmara quem dirigia. E ela não sabia que ele tinha sido preso. A prisão dele não foi noticiada, a imprensa sob censura, e ele voltou aqui a São Paulo e conseguiu ligação com o Câmara, porque a repressão sabia que o Câmara girava muito em certa zona aqui do Rio de Janeiro, o bairro de Vila Mariana. Andava por ali, tinha pontos por ali, tomava um cafezinho aqui, acolá. Então, dessa maneira, o Severino conseguiu localizar o Câmara. E o Câmara aceitou a ligação com ele. Entretanto, companheiros avisaram ao Câmara que ele devia se afastar do Severino, que era uma coisa suspeita. O fato de ele aparecer assim, sem mais nem menos, inexplicavelmente. Né? E foi isso, e foi dito e feito. Né? O Severino acabou denunciando um ponto onde ele ia se encontrar com o Câmara,